Olá pessoal, a paz de Cristo, o amor de Maria. Pedir a intercessão de nossa mãezinha, que ela venha nos cobrir com o seu manto, que a gente possa realmente seguir o exemplo, né? O exemplo dessa mulher, né? O melhor exemplo a seguir, o melhor exemplo de mãe, o melhor exemplo de esposa, né? O melhor exemplo de obediência, o melhor exemplo, né, de santidade. Pedir que Nossa Senhora interceda por nós, né, ela que é a esposa do Espírito Santo. Pedir que ela interceda e que peça ao Espírito Santo para que venha nos conduzir, né, já preparar o nosso coração, que o nosso coração seja solo fértil para receber a palavra do Senhor, né, que Ele possa falar em mim, no meu testemunho de vida, né, que possa tocar o coração de muitos, intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos e permanecei no meio de nós. Como foi dito no vídeo, né, anterior, eu me chamo Ed, né, sou esposa do Rodrigo. Nós somos uma família grande, graças a Deus, né? Deus nos deu a graça de ter 5 filhos, né? De gerar 5 filhos para Deus, né? 5 filhos para o céu, 5 filhos para a eternidade, com a graça de Deus, porque os nossos filhos, eles não são gerados, né, apenas para esse mundo, né? Nós não somos gerados apenas para esse mundo, né? Não podemos ser egoístas ao ponto de achar que eu não vou ter filho porque tá difícil, porque as coisas não estão fáceis, porque eu não vou conseguir criar, porque o mundo de hoje tá assim, porque o mundo de hoje tá assado, porque o mundo de hoje tá assim, 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 assim. A gente tem que... infelizmente, é conversa, porque a gente sabe e a gente confia que se Deus dá, Ele cria. Graças a Deus, Deus nos deu, né, esses 5 filhos e Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel, Deus tem provido na nossa casa sempre proveu em nossa casa, em cada um deles, até hoje, para a nossa família, né? E sempre tem sido uma bênção. Mas depois eu falo, mais pra frente eu falo um pouquinho sobre, né, a chegada dos filhos. Nossa conversa um pouquinho vai ser diferente hoje. Vou contar um pouquinho, né, do meu testemunho de vida, falar um pouquinho da minha história, né, até aqui, resumidamente, né, porque é grande. Quando criança, né, eu tive muitos... minha mãe, né, minha avó passou para minha mãe, né, a questão católica, né, mas assim, a minha mãe, ela nunca foi praticante, infelizmente. Ela teve, né, ela tinha, né, na cabeça as épocas, os dias, né, por já ser batizada. Minha mãe sempre foi aquela de ir pra igreja na Semana Santa, né, essas coisas, um dia de festas, assim, né, quarta-feira de cinzas. Minha mãe nunca foi uma pessoa, assim, católica praticante. Mas a minha avó, ela era muito católica. A minha avó era daquela de rezar o texto. Não o texto, minha avó, ela rezava o Santo Rosário todos os dias. Ela não dormia enquanto ela não rezava o Rosário. E graças a Deus, né, um pouquinho ela passou para minha mãe, essa questão do catolicismo. Graças a Deus, minha mãe passou um pouquinho do que ela sabia pra gente, né, mas foi muito pouco. O meu aprendizado, né, a minha infância, eu cresci vendo muita coisa errada, sabe? Eu cresci, né, vendo muitas vezes a minha família brigar. Eu vi, infelizmente, né, adultérios da parte dos meus pais. Eu presenciei brigas feias
da gente ter que sair correndo, porque senão meu pai ia fazer alguma coisa com a minha mãe, por causa que eles brigaram, porque um descobriu coisa errada do outro. E eu cresci assim, né, nessa história, nessa confusão toda. E a minha mãe, tadinha, na inocência dela, ao passar de tudo isso na minha infância, ela escutava as pessoas dizer que tinha que ensinar coisas para os filhos, né? Tinha que ensinar o que era sexo, né? O que era relação sexual para os filhos. A minha mãe, né, na sua ingenuidade, ela achava que o que era ensinar o sexo? Ela achava que que tinha que mostrar o ato sexual. Então, ela chegava e ela chegava a colocar vídeos, né? Ela falava assim, ela juntava as amigas delas e ela falava assim: olha, filha, tá na hora de você aprender o que é isso, né? O que é relação sexual, do jeito dela de falar, né? E aí ela colocava o vídeo, né, pornô pra gente ver, pra gente assistir. E eu lembro que isso era, pra mim, era, né, uma criança ficava, né, tipo, meu Deus do céu, né, o que tá acontecendo? Então eu cresci, né, meu pai tinha uma prateleira enorme, né, meu pai tinha uma prateleira enorme de vídeos pornôs. Então a gente cresceu no meio disso, né? Se aqui vocês me entendem. No meio dessas, eles não tinham noção, eles não entendiam o que significava isso, né? Que falar de sexo, explicar sobre sexo não era mostrar o ato, era conversar o que era. Tadinho. Meu esposo chegou. Era conversar o que era. Então ela falava, né? Ela mostrava pra gente, né? Realmente. E a gente cresceu assim nesse meio, né? Eu vi muita coisa errada. E vem aqui dar um tchauzinho pro povo. E aí chegou, gente. E aí isso realmente ficou, eu era uma criança e isso fica na mente da gente, né? Então eu também comecei a crescer fazendo muita coisa errada, né? Eu não tô culpando a minha mãe e meu pai, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E eu cresci com isso, né? Com a questão da pornografia. Eu comecei a crescer, fiquei adolescente, né, tendo a visão do que era o sexo. Pra mim, o sexo era aquilo que eu via, né? Pra mim, porque a gente sabe que o ato sexual, né, ele é santo, né? A gente sabe que o ato sexual, ele é algo que Deus deixou, né? É algo maravilhoso, é algo muito bom, lógico, tudo que Deus faz é bom. Que Deus deixou o ato sexual, né, para ser feito da forma certa, né, entre marido e mulher. Só que o que a gente vê? Né? A gente vê que as pessoas acabaram com essa imagem do ato sexual, né, que o Senhor fez. Acabaram, o inimigo ele é tão astuto que ele mudou de figura, ele fez com que o sexo, que o ato sexual virasse algo ruim, algo, sabe, que as pessoas vissem como depravatório, né? É o que ele tem feito, né? Porque falando que qualquer pessoa tem que, né, praticar o ato sexual, só que o ato sexual é santo, tá? É o ápice do casal, né, casado, né? É como se fosse a igreja, como se fosse o sacerdote na igreja na hora de consagrar a Eucaristia. É o ato sexual do casal, né? Que dali sai filhos, dali é gerado filhos para Deus. E eu não tinha essa visão, né? Eu achava que tudo era pornografia, era aquilo que eu estava vendo. Então eu cresci vendo pornografia, eu cresci vendo o ato sexual de uma forma errada, eu cresci vendo que o ato sexual, sabe, pensando e escutando que o ato sexual
que era uma coisa vulgar, né? Que tinha que ser feito de qualquer jeito, que não precisava casar para poder praticar o ato sexual, porque isso era coisa antiga. E muita coisa errada, né? Eu passei por algumas coisas também na minha infância que eu esqueci de falar, que eu preciso voltar um pouquinho para vocês entenderem. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, 4 anos e pouco, né? Não chegou a ser não foi na questão de ser, na verdade, não violação, foi violação, sim. Pra mim, qualquer coisa que você faz com uma criança, isso é violência sexual. Eu tinha 4 anos e uma pessoa, né, um adulto, chegou em mim, eu era criança, eu era inocente, chegou em mim, né, e começou a mexer nas minhas partes íntimas. E isso me marcou muito, sabe, porque mexeu muito com a minha inocência. Fez com que eu perdesse um pouco da minha inocência. Eu acho que eu tinha para 4 para 5 anos. E isso me marcou muito também. E então, né, o tempo passou, eu cresci e, como eu falei, né, tive relações sexuais muito cedo. Tive de 14 para 15 anos. Engravidei. E a minha filha, né, minha filha mais velha, minha princesinha, hoje está com 18 anos. Mas de tudo Deus tira algo bom, né? De tudo Deus tira algo perfeito. E Deus me deu essa bênção, né? Que foi a minha primeira filha. E aí passou. E eu continuei numa vida errada, numa vida sexualmente errada. Uma vida, né, que não condiz o que Deus quer pra nós. Então passou o tempo, eu conheci meu esposo. Então, antes de conhecer meu esposo, eu tive um convite para ir pro um grupo de jovens, né, tinha mais ou menos aí uns 17 anos mais ou menos. Não, 17. E eu fui para esse grupo de jovens e lá eu comecei a conhecer o que era ser católico, né? Lá eu comecei a conhecer o que era Deus. E lá eu tive a minha primeira experiência com o Senhor. E desde então eu comecei a frequentar esses grupos, o grupo da minha paróquia, e lá eu conheci meu esposo, né? E conheci ele e casamos, né? Casamos em 2005 e tivemos e começou a nascer as outras crianças, né? Ele adotou a minha filha, como dele, graças a Deus. E aí começamos a ter, né, os outros filhos. Então, ao todo, né, ao todo, nasceu 5. Mas o que aconteceu? Teve uma época da nossa vida que a gente, né, já tinha tido, lembrando que eu já tinha tido uma experiência com Deus antes. E a gente servia juntos. E com o tempo, o que foi acontecendo? Na verdade, a gente servia. Eu tinha tido meu encontro pessoal, mas eu ainda não tinha me desligado, né? Eu ainda não tinha me desvinculado dos traumas, né? Dos traumas que eu tive de infância. Eu não tinha noção dos traumas que eu tinha, que isso fazia diferença na minha vida, sabe? Na minha vida afetiva, né? Na minha vida sexual, na minha afetividade, na verdade, né? Não tinha noção do quanto isso ainda fazia parte de mim e do quanto isso me prejudicava.
E mesmo assim, né, a gente continuou frequentando a igreja, só que teve uma época que a gente começou a deixar a igreja um pouco de lado, porque tinha muita coisa para fazer, né? O Rodrigo tá trabalhando, o Rodrigo tá fazendo faculdade, eu tô fazendo isso, eu tô cuidando das crianças, eu não tô conseguindo. E aí eu comecei a fazer faculdade também. E aí na faculdade, com o tempo já, né? A gente, com esse distanciamento que a gente teve de Deus, começou as crises no nosso relacionamento, né? A gente começou a brigar muito, a gente começou realmente não, a gente não estava se entendendo mais. Então, só um minutinho. Foi. Mãe, eu vou estar perguntando se você já tá acabando pra pegar dente. Já tô indo já. Então, o que aconteceu? A gente... As meninas iam querer fugir que eu tava falando. Então tá. Aí começou o quê? Entrar muita coisa errada na nossa vida. Na nossa vida de casal. Lembrando que, mesmo na igreja, a gente continuava fazendo coisa errada. A gente fazia coisa errada no nosso casamento. A gente não acostumava, né, desde muito cedo, ver filmes errados, essas pornografias, essas prostituições. A gente já era acostumada, eu era acostumada a ver, então o Rodrigo também. Então a gente começou a trazer isso para nossa casa. E a gente começou a trazer essas coisas, né, esses vídeos. A gente começou a assistir juntos esses vídeos. E fora as outras coisas. E isso que a gente já estava em crise, né? Já estávamos em crise. Então essas coisas com certeza foi piorando a nossa situação, foi piorando as nossas crises. E o que aconteceu? Eu iniciei a faculdade. E lá na faculdade eu conheci muitas pessoas, né? Muitas pessoas maravilhosas, né? Pessoas que são minhas amigas até hoje. Mas com isso também eu conheci pessoas que estavam assim como eu, sabe? Pessoas que estavam assim como eu, perdidas, né? Longe realmente de Deus, né? Que se distanciaram de Deus da mesma forma. Então quando a gente junta com pessoas que também estão distante de Deus, desculpa a palavra, mas assim, dá merda. E então aconteceu, né, começou a acontecer as coisas ruins. Eu comecei a conhecer as pessoas, eu comecei a fazer, né, coisas erradas, porque as pessoas estavam lá, as pessoas faziam, e tudo era normal, todo mundo fazia tudo, né. Começou a entrar na minha vida, né, o adultério, né, eu comecei a trair meu esposo, né, eu comecei a fazer muita coisa errada, a esconder muitas coisas, a sair, né, escondido e deixar em casa, né, com as crianças. Começou, vocês não têm noção do tanto de coisa errada, né, que eu comecei a fazer na minha vida depois que eu deixei novamente Deus. Antes eu não conhecia Deus, né? Depois conheci Deus e depois deixei Deus de lado. E quando eu deixei Deus de lado, começou a entrar, né, o inimigo na minha família para destruir. Porque assim, gente, o inimigo, o que ele quer? O inimigo, ele quer destruir a família. O inimigo, ele não quer, ele odeia as famílias, sabe? E as famílias, ela é a menina dos olhos de Deus. Deus é apaixonado pelas famílias. Deus ama tantas famílias, mas Deus ama tantas famílias que Ele é uma família. A Trindade é uma família santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são uma família. E Jesus se fez, né, verbo. Deus se fez verbo e habitou no meio de nós.
Jesus, ele quis nascer no meio de uma família. Ele quis nascer de uma mulher, ter um pai, que era José, né, que era adotivo, nascer de uma família. E o inimigo, ele não gosta, né, ele odeia, ele quer destruir a família, faz de tudo para destruir isso. E quando a gente dá brecha para o inimigo agir, ele começa realmente a fazer a festa. E era o que estava acontecendo na minha vida, né, com o meu livre-arbítrio. O que eu estava fazendo com o meu livre-arbítrio? Estava jogando na lama, né, o livre-arbítrio que Deus me deu. Então eu comecei a usar desse livre-arbítrio para fazer coisa errada. Eu comecei a falar que queria separar. E que não estava dando mais certo, mas então a gente continuou. E então a gente chegou uma hora que assim, eu sempre fui muito da questão de paquerar, eu sempre fui muito da questão de sedução, sabe? De seduzir as pessoas na minha juventude. Então isso cresceu, eu não tive a cura disso no começo, e isso cresceu comigo, né? Até os dias lá que eu tava, não deixei, né? Eu vim realmente com isso. E comecei mesmo realmente. Chegou uma hora que a sedução, ela não estava mais fazendo efeito, sabe? Eu queria mais, né? Eu não queria só ficar seduzindo os homens, não, né? Lembrando que eu já era casada, né? Então eu comecei a querer seduzir mais, né? Eu falei assim, eu quero mais. Aí eu comecei a ver que, tipo, as pessoas, né? A questão do homossexualismo. Eu comecei a ver que mulher se envolvia com mulher e que eu poderia seduzir aquela pessoa também, né? E aí começou a entrar a homossexualidade na minha vida, né? E pra você ver, gente, até onde que vai, né? Até onde que vai as pessoas. E então as pessoas quando estão longe de Deus. Então eu comecei a praticar, né, o homossexualismo, mesmo dentro do meu casamento. Comecei a convencer o meu marido a fazer coisas erradas junto comigo. E aí, né, a mulher, ela consegue tudo do marido, sabe? Do mesmo jeito que ela pode edificar uma família, que ela pode edificar e levar a família para o céu, ela pode levar para a lama. E era o que eu estava fazendo com a minha família. O meu marido, né, começou a entrar nesse tipo de coisa horrível, né, que hoje eu lembro, assim, me dá, sabe, náuseas, me dá uma coisa tão ruim, de tão horrível, né, que eu falo, meu Deus do céu, aquilo não era eu, realmente não era eu, sabe? E eu pegava e falava assim, eu penso, olho pra trás e falo, meu Deus, misericórdia, se não fosse a sua misericórdia na minha vida, tanta coisa errada que eu fiz. Enfim, né, eu me envolvi com homossexualismo, ia pra lugares horríveis com meu esposo, era o que eu fazia com a minha família. Eu levava, né, eu ia com meu esposo para esses lugares aí de troca de casais, né, até essas coisas a gente fazia, a gente fez no nosso casamento. E olha só, tudo com a intenção de, porque tem que mudar, né, porque tem que pôr uma apimentada, porque isso, aquilo. Gente, não cai nisso, que isso é conversa do demônio, isso é conversa do inimigo, tá? Isso é mentira, ele é astuto, ele é mentiroso. Ele quer destruir a sua família. E a gente aconteceu e começou a fazer muita coisa errada e cada vez mais a gente se afundando. Fora que a gente não estava, né, como eu já falei, a gente não estava mais indo pra igreja. E assim, tanto que antes, né, quando eu entrei na igreja, ou seja, eu entrei na igreja e era assim, pé fora, pé dentro, né, não estava 100% lá na igreja. Era pé fora, pé dentro. É a questão do morno, né? Deus diz assim, ou sedes quente ou sedes frio, porque se forem morno, eu te vomitarei. E eu era essa católica morna.
E por mais que eu tivesse tido o meu encontro pessoal com Deus lá atrás, mas eu não persisti nisso, sabe? Eu acredito que Deus tenha permitido que eu fizesse essas coisas pra eu conseguir entender que a minha felicidade só vem dele, sabe? E aí tudo isso aconteceu. Comecei a ir pra baladas, deixar o meu marido em casa, deixar a minha família em casa, os meus filhos em casa. Eu comecei a falar que eu era independente. Eu comecei a falar que eu não precisava da família, entendeu? Porque hoje em dia a mulher é independente, que eu não precisava do meu esposo, né? Porque hoje em dia a gente que não é que nem antigamente, que o tempo é moderno agora. A gente não precisa casar e ficar a vida inteira com a pessoa, porque eu queria separar. Eu queria ter a minha vida, eu queria namorar, eu queria ser livre, eu queria ir pra balada, eu queria ficar com quem eu quisesse. E isso tudo, né? Eu fiquei realmente na lama. A minha família descobriu, né, as coisas que eu começava a fazer. A minha família, que eu digo, os meus pais, né? Porque meu esposo, ele sempre soube, a gente sempre conversou. E assim, o meu esposo, ele nunca desistiu de mim, sabe, gente? Porque assim, ele sempre foi persistente. Ele começou a ir pra igreja, ele voltou pra igreja. Ele falou assim, eu não quero destruir a minha família, eu não quero perder a minha família. Então ele voltou pra igreja, né? E começou a rezar pela minha conversão. Ele começou a rezar pela minha conversão, né? Ele e a minha filha mais velha, eles começaram a rezar muito pela minha conversão. A minha princesinha, hoje ela tem 18 anos. E eles rezaram muito por mim. Então, isso tudo aconteceu por causa de uma família que não estava estruturada, uma família que cresceu sem Deus, sabe? Tem uma passagem que eu preciso ler para vocês entenderem um pouquinho do que acontece, né, quando a gente não está em Deus. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que as constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Ou seja, né, eu deixei pra lá Deus. Né, Deus nunca se afastou de mim. Né, eu me afastei de Deus. Né, eu casal, eu e meu esposo, né, nós casal. A gente começou a dar contra-testemunho para os nossos filhos. Os nossos filhos começaram a ver a gente brigar. Os nossos filhos começaram, né, eles não chegaram a ver coisas erradas, que graças a Deus, né, Deus foi maravilhoso, Deus não permitiu. Mas eles viram muita coisa, tipo assim, a minha filha mais velha já viu muita coisa da minha parte, mas os menores não, graças a Deus. Isso é até o meu terceiro filho, né, do meu terceiro filho, até o meu quarto filho, na verdade. Ela era pequenininha, minha quarta filha. Até aí eu tive essa vida aí de lama, de esgoto. O esgoto estava por aqui. E ali meu esposo persistindo na oração. E eu falava que eu não queria, que eu queria separar, que eu não queria mais ficar com ele. Que eu queria viver a minha vida do meu jeito. E chegou um dia que aí, né, o Senhor já estava preparando a minha volta para casa. A minha volta plena, né, a minha volta perfeita, né, foi o meu momento com Deus que eu nunca tinha tido. Eu achava que eu já tinha tido meu encontro pessoal com Deus, sabe, mas eu vi que eu não tinha tido.